Bom dia na paz do Senhor Jesus. Provérbios, primeiro, ele fala aqui: introdução e propósito. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em doutrina, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas proposições. Provérbios é um livro de Salomão, que ele fala que esse livro é um livro de instrução para que nós possamos adquirir conhecimento, sabedoria, a prudência, tirar de nós a simplicidade. Muitos não compreendem, tem a parte que nós devemos ser simples, mas uma simplicidade sem conhecimento, que uma simplicidade, entre aspas, que for tolice, que nos prejudique, então essa simplicidade ela tem que afastar de nós. Então ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e de toda a ciência, mas os loucos desprezam-a. Porque os loucos, eles acreditam na ciência, mas duvidam de Deus. Eles acreditam na ciência, mas que Deus existe, eles não têm esse temor, eles não têm essa fé, essa crença. Porque para a ciência existir, existiu um Criador. E muitos não vão, até muitas pessoas crentes saem das suas situações que mudam de vida e começam a fazer faculdades. Ali eles começam a pôr o professor, a ciência, acima de Deus, passando a duvidar da existência divina. Começa a esquecer que são mortais. Então, esse já fala aqui quem são os loucos, porque eles desprezam a sabedoria e a instrução. Porque quando nós tememos a Deus, o próprio Deus nos dá a instrução. O Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, e convém que nós o servimos em espírito e em verdade. Então, quando nós temos um temor de Deus dentro do nosso ser e a gente em espírito procura o conhecer, Deus ele é essa sabedoria, porque ele vai nos dando a instrução. E em toda a área do mundo, da vida, como Deus fala no início ali em Gênesis, ele dá a sabedoria a todos. Como ele fala ali, quando ele formou, né, o homem, ele falou como ia dominar sobre todas as coisas. Agora vai de cada um buscar, né? Muitos buscam o seu Deus, deixa o desvio do Deus verdadeiro, da verdade, e vão buscar demônios, espíritos enganadores. Procuram na ganância, na gula, na aparência de crescer, de ser mais sábio que os outros, como o próprio diabo fez lá no céu, querendo o trono de Deus. Então se perdem e, no fim, quando morrem, não levam nada. Ninguém vai levar nada, mas aquele que temem a Deus até o fim levará a sua alma salva. Então nós devemos pedir a Deus sabedoria, sim, entendimento, sabedoria e prudência. Mas nós devemos procurar ser sábios diante de Deus e não no nosso próprio entendimento. Alguns conselhos aqui para que nós venhamos ter e alcançar alguma sabedoria. Nós não devemos falar dos nossos objetivos. Por quê? Quando falamos de todos os nossos objetivos, tem muitas pessoas ao nosso redor. Nós não estamos falando aqui apenas entre cristãos. Todo lugar que estamos tem vários tipos de pessoas, classes de pessoas, sejam cristão ou não. E no meio de nós também cristão, há inveja. E muitas vezes você está falando do seu plano, a inveja manifesta
em alguém, que a inveja é um espírito de derrota e você não consegue prosperar naquele plano que você traçou. Outra coisa também, nunca fale dos seus planos, os seus desejos que você tem. Você começa muitas vezes a falar do seu plano e você fala dos seus desejos que você tem e as pessoas começam, muitos, quando você vai olhar, já copiou e você fica para trás, você não consegue realizar. E quando você começa a observar, a analisar com o tempo, aparece um dos tais que estavam, né, ali e realizou igualzinho você havia pronunciado. Também não devemos ficar falando do passado, deixa o passado lá. A Bíblia fala que quando Deus nos chama, Ele esquece o nosso passado, Ele limpa, Ele nos purifica de todo mal. E se nós cometer algum pecado no presente, devemos orar, pedir perdão, porque há um advogado entre nós, Jesus. Enquanto estamos no mundo, Jesus é o advogado. No último dia ele será juiz. Então pense bem antes de errar. E não fique falando o que passou. Eu tô assim porque eu sofri na infância. Eu estou depressivo porque meus pais. Porque não sei o que, não sei o que lá. Para dessas coisas. Você, além de aumentar a sua incapacidade de crescer, você está arrumando mais ainda sobre a sua vida, depressões, opressões, entrar em desânimo e outra coisa, as pessoas começam a falar de você e falar, olha, fulano passou por aquilo no passado, não sei o que lá, e muitas vezes afastam de você por causa do seu passado. Então, entrega o seu passado a Deus e seja uma nova criatura. Também não fique mostrando se você é uma pessoa feliz, uma pessoa que, graças a Deus, você realiza os teus desejos, os teus sonhos e você está bem fisicamente, espiritualmente, moralmente, financeiramente, fica mostrando que a sua alegria total, realizações, muitos não querem ver isso. Muitas vezes nós estamos em certos lugares, já aconteceu isso comigo, de pessoas não crentes e crentes também. Nossa, irmã, você parece que não tem problema, você só vive sorrindo, você parece que não sofre, que não tem aflição. Só eu sei das minhas provas, das minhas aflições, mas graças a Deus que Ele me deu um coração novo, um espírito reto e um coração puro, para que os problemas, se eu não estou causando problema, eu não estou procurando problema, eu vivo uma vida íntegra diante do Senhor, eu agradeço a Ele pelas lutas, pelas dificuldades, procuro sempre me aproximar dEle, melhorar, que eu não tenho por que ter aqueles problemas, aquelas tribulações, como uma opressão sobre mim. Eu sou liberta. Então, se você é uma pessoa liberta, alcançou essa graça de Deus, nem sempre é bom nós mostrar, ficar rindo o tempo inteiro, porque começa a vir também os apontamentos, as invejas, as perseguições, e de repente armam uma cilada que a gente cai e não consegue nem se levantar, porque a Bíblia fala: quem parará diante da inveja? A inveja é a pior desgraça que existe no mundo. A inveja, ela usa pessoas para te falar mal, de você caluniar, perseguir, arma cilada, até morte. Quantas pessoas são mortas pela inveja e não sabem? Pessoas falam das nossas vidas e quando a pessoa se dá conta, alguém arma uma cilada, tira a vida. E a pessoas falam, mas por que aconteceu aquilo? Nós não sabemos os planos, né, do maligno que usou aquelas pessoas invejosas e armou uma acusação, coisa que você não fez. E muitas vezes você está aí até depressivo, pagando um preço. Outros estão até na prisão, vários tipos de prisões, cadeias também, por causa da inveja. E também não fique falando do seu relacionamento, da sua vida amorosa, do seu casamento. Não fique falando do seu lar, da sua família, do seu namorado, do seu noivado, do seu esposo, do seu cônjuge. Por quê? Porque as pessoas estão numa situação no mundo que elas acham que elas são infelizes, porque elas não se
arrependem dos seus erros, elas acham que a vida tem que ser 100% perfeita, que elas não mereciam passar por lutas e que elas são incompreendidas, só elas têm problema. Quando você fica falando que o seu relacionamento está muito bom, todos querem aproximar de você, entrar na sua casa e começar a analisar aquilo ali. E qualquer defeito seu sai falando também. E qualquer brecha também destrói o seu lar. Também nós temos que enfrentar, né, todos os problemas, seja ele conjugal, seja a pessoa casada, ou noivado, ou namorado, lutas virão, tribulações virão. Nós temos que aprender que aquilo que é a dois, temos que resolver a dois. O relacionamento de um lar, de uma família, de um casal, não é três pessoas ou mais disso. O relacionamento são duas pessoas. Então você não tem que estar falando dos seus relacionamentos. Você tem que estar com os seus problemas pessoais para você e Deus e a pessoa que você vive. E na sua vida financeira também. Se Deus te prosperou, você está ganhando muito bem, está conseguindo os seus anseios, os seus propósitos, os seus imóveis, seu carro, sua chácara, aquilo que você desejou, seu curso, sua faculdade, não fique falando. A inveja, ela mata. Nós estamos vivendo um mundo que Satanás, ele é o pai da mentira, ele é o invejoso. Muitas pessoas, quando você fala, na simplicidade, muitas vezes, aí eles ficam falando, é porque fulano conseguiu isso e eu não. Porque fulano tem isso, não ficam falando, entram nas suas casas sozinhos e ficam ali falando, e Satanás já está atuando. E entra a inveja, e ali começa a vida sua começar com impedimento. Então, se você está nessas situações, passa a ter sabedoria. Aqui em Provérbios fala que a sabedoria, o princípio dela é o temor a Deus. Vamos temer a Deus e pedir a Deus sabedoria, para que Ele venha assim dirigir os nossos passos. Não seja como aqui fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Por que nós vamos na escola quando somos pequenos? Porque nós não sabemos ler nem escrever. Ali tem aquele professor, aquela professora que vai ensinar desde o alfabeto até uma faculdade, nós chegamos nela. Por quê? Aquilo que eu não sei, tem aqueles que sabem para mim instruir. Então Deus está falando, o primeiro temor, se você tiver dele, louvado seja Deus, é o princípio de toda a ciência e sabedoria que você vai alcançar. Amém?